a pergunta é: quem está ligado na palavra, diga amém. Amém. Queridos, foco, tá bem? Ouvido atento, mente ligada, ouvido, coração aberto para entender a revelação do Senhor. Amém, queridos? Então, Amém. cada palavra lida, cada palavra falada é uma palavra de Deus ao seu coração. Juízes capítulo 7, você vai acompanhar comigo em Juízes capítulo 7, eu vou ler somente 25 versículos. Quer dizer, o capítulo todo, né? O capítulo todo. Então vamos lá, você presta atenção aí, que é muito interessante a passagem, tá bem? Você já conhece a passagem que fala de Gideão, quando ele tem ali os seus guerreiros, tá bem? Juízes 7. A partir do verso 1 diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Verso 5: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Verso 7: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Verso 8: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque os entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desces tu com teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram com os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Verso 13: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu a tenda, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Verso 14: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. O verso 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas deles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Verso 19: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos.
Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Verso 23. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão a Bet-bará e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Amém? Amém? Você se cansou de tanto que eu li? Diga não. Ah, bom. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui uma passagem até, eu entendo, conhecida, quando Gideão, eu vou explicar rapidamente para vocês quem foi Gideão. Gideão você vai encontrar aqui no livro de Juízes, um dos juízes de Israel. Nesse momento ele está sendo convocado por Deus para lutar contra os midianitas, tá bem? O tema da mensagem desta manhã é: use suas armas. Amém. Quem entendeu? Amém. Use suas armas, tá bem? É um tema até bem interessante. Ultimamente se fala muito disso, né? Você pode ter arma ou não pode ter arma. Uma pessoa armada, ela se sente protegida. Aqui nós estamos falando de armas que o Senhor dá, tá bem? Armas que o Senhor dá. Use suas armas. As armas para uma guerra. Queridos, nós sabemos que nossa vida é uma luta. Não se engane. O que eu disse? Não se engane. Você pode estar muito bem de vida, você vai ter luta, você pode estar lá passando seus tropeços, as suas dificuldades, você vai ter luta. Todos têm luta, e cada um enfrentando a sua na área que está acontecendo, porque nós estamos vivendo várias áreas da nossa vida. Às vezes enfrentamos luta numa área, às vezes enfrentamos luta na outra área, às vezes estamos enfrentando luta em todas as áreas, às vezes estamos enfrentando luta em algumas áreas específicas da nossa vida. Essa é a realidade. Se você quer uma notícia, que não agrada muito o coração, é que as lutas não vão acabar. As lutas vão sempre ter luta, vai sempre ter luta, querido. Seja nesta área, naquela, sempre ter luta. Dá realmente a impressão que algumas lutas duram mais. Talvez algumas lutas estão durando a vida inteira. Mas é uma luta, querido, e você tem que enfrentá-las com as suas armas. Ora, quando nós já falamos suas armas, você quer dizer o quê? São minhas, pastor? É, suas. É sua mesmo. As armas que você tem. Mas eu não tenho. Você tem e nem se tocou. Você tem instrumentos e armas que o Senhor te deu para enfrentar. Então, o tema já dá um indicativo para você, uma afirmação: use suas armas. São suas, aquelas que você tem, aquelas que o Senhor já te deu. Eu vou falar de novo: aquelas armas que o Senhor te deu. Amém, queridos? É muito interessante o trecho. Inclusive, quando eu buscava um trecho ao Senhor, e eu tinha, na verdade, no meu coração, realmente, o Espírito já me colocava mais ou menos uma mensagem parecida com essa, e eu fui buscar em diversas passagens na Bíblia, e o Senhor me trouxe nesta passagem, que você provavelmente já conhece, e provavelmente você já ouviu outras mensagens e meditações, ministrações nesse trecho. Você fala: o pastor já vai falar, eu já sei o que o pastor vai falar. Queridos, a cada dia e a cada mensagem, ministração que o Senhor nos dá, tem coisa nova. Então abre o seu coração e aproveita tudo que o Senhor vai falar agora. E se você já ouviu alguma coisa, isso eu já ouvi. Toda a repetição vai reforçar o ensino.
Que às vezes a gente escuta, mas não pratica. Essa é a grande realidade. Nós estamos escutando por diversas vezes a palavra num sentido, mas não estamos praticando. Aí é como o pai amoroso que Deus é, traz e fala: filho, escuta de novo. Escuta mais uma vez, filho, porque parece que você não está bem com os ouvidos abertos. Eu estou falando e você não está praticando. E se tem uma coisa que, inclusive, a Cíntia falou aqui no momento do dízimo de oferta, que se tem uma coisa que alegra o coração do pai, é quando o filho ouve o que o pai está falando e pratica. Amém, queridos? Amém. Então, use suas armas. Diga, use suas armas. Use suas armas. Aí você fala: pastor, mas você não está sabendo como que eu vou usar as minhas armas na situação que eu estou enfrentando. A situação que eu enfrento parece que ninguém enfrenta. A situação é muito difícil. Eu quero mostrar para você só no capítulo 6. Se você não quiser abrir, não precisa abrir, pode deixar aberto o capítulo 7. Se quiser voltar uma folha, volte. Mas eu vou ler para você no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Bom, não vamos falar nada sobre isso, né? Por que agora os midianitas vão atacar Israel? Porque o povo de Israel fugiu da presença de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Tá bem? Por 7 anos. Então aqui, que situação pesada, né? Que o povo está vivendo. Como Deus era ruim, né? Deus era bravo. Não, Deus era justo. Sempre foi justo e é justo. Amém, querido? O que acontece aqui é que o povo fugiu da presença do Senhor. Queridos, presta atenção. Presta atenção. O povo fugiu da presença do Senhor. Vai querer bênção e vitória se você foge da presença do Senhor. Ora, as armas vêm do Senhor. Eu tenho minhas armas, mas quem me dá as armas é o Senhor. Diga amém. Amém. Aí então vamos ver no verso 2 do capítulo 6. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Verso 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam à terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Quem percebeu aqui a situação que o povo de Israel estava vivendo? Quem percebeu? No momento, eles iam e plantavam. Está prestando atenção? Eles iam e plantavam. Tá? Eles tinham terra para plantar. Eles tinham semente. Eles iam e plantavam. Mas quando estava para colher, no momento da colheita, aquele negócio está ficando bonito. Agora nós vamos ter comida. Vinham os inimigos midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente. Quer dizer, gente, era muita gente. E eles vinham e destruíam tudo, levavam toda a colheita deles, levavam não só a colheita, levavam a ovelha, levavam a boi, levavam tudo, queridos. E o povo de Israel ficava sem alimento, ficava mais uma vez sem recurso. Agora para e pensa, é situação difícil ou não? Você trabalha e na hora da colheita não tem. O inimigo veio e levou tudo. Quantos de nós já sentimos isso, queridos? Que você trabalha e na hora que você vai colher, o inimigo veio e tirou tudo. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 6 que aí então o povo de Israel começou a clamar ao Senhor. É uma coisa que inclusive nós não fazemos costumeiramente. Nós tentamos lutar e tentamos vencer com as nossas forças. Achamos que temos a razão e somos sábios. Mas o Senhor é aquele que tem as
solução, conhece o futuro, conhece o poder e a força do seu inimigo. Diga amém, querido. Amém. Está entendendo isso? Então aqui o povo de Israel clamou ao Senhor, porque sabia, nós vamos morrer de fome. Por quê? Porque toda vez que vamos colher, os inimigos vêm e destroem. No verso 33 do capítulo 6, eu só quero mostrar para vocês. Você fala assim, mas isso talvez fosse uma coisa assim meio, o povo de Israel, uma lição para o povo de Israel. Talvez o inimigo não fosse tão grande. No verso 33 do capítulo 6, e todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. O vale de Jezreel, presta atenção, o vale de Jezreel é o vale mais produtivo de Israel. Não sei se você sabe, mas a terra de Israel toda é montanha. E os vales, então, são muito preciosos. O vale de Jezreel é o maior vale que existe em Israel. E é ali que eles foram se acampar. Agora, qual é o tamanho disso? Queridos, mais de 1 milhão de homens vinha contra o povo de Israel. Ora, mais de 1 milhão de homens. Era o tamanho dos soldados aqui, amalequitas, midianitas e povos do Oriente. Eles vinham com armas de guerra, eles vinham com toda a força e outra coisa, abastecidos, queridos. Eles estavam bem alimentados. O povo de Israel não, o povo de Israel estava com dificuldade. Aí eu não vou ler tudo aqui, porque senão a nossa palavra vai demorar muito. Você vai falar, pastor, estou com fome, quero ir embora. Então, deixa eu falar rapidamente para você. Quando Deus chama Gideão, quem lembra como Deus falou com Gideão? Qual foi o termo que Deus usou para Gideão? Homem? Alguém lembra? Valente. Sabe por que Deus chega para Gideão e fala aqui, homem valente? Sabe por que Deus chega? Porque exatamente por causa daqui, o que ele está fazendo. Aqui, você vai ver aqui na história aqui, que eles fizeram cavernas, eles fizeram grutas, eles abriram grutas, cavernas, eles abriram valas. Eles fizeram isso, sabe para quê? Antes que o inimigo chegasse, eles iam recolher lá, nem que se fosse um pouco verde, mas eles recolhiam tudo e guardavam e escondiam. Sabe por que Deus chegou para Gideão e falou, homem valente, quando Deus convoca Gideão? Sabe por quê? Porque ele era um daqueles que estava trabalhando para esconder o que podia esconder. Às vezes, queridos, no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da coisa, nós cruzamos o braço e só reclamamos e dizemos assim, está tudo esquisito, está tudo errado, Senhor, tem misericórdia de mim, mas nós não fazemos nada, nós não tomamos nenhuma atitude, nós não tomamos nenhuma atitude em direção à bênção, nem às vezes, nem o esforço, o trabalho, como se fosse trabalhoso isso, de nos colocar de joelho no nosso quarto e orar, nós não queremos fazer. Quando Deus chega para Gideão e fala, homem valente, é porque ele estava trabalhando, no meio de todo aquele problema, de toda aquela perseguição, de toda aquela destruição que viria logo em seguida, depois, antes da colheita, ele já estava trabalhando. A Bíblia diz que ele estava recolhendo o trigo, malhando o trigo para esconder nas valas e cavernas, para garantir o alimento para a família dele. Amém. Amém, querido? Um dos grandes problemas do cidadão, de todo o povo, mas principalmente do povo cristão, é não querer sair da zona de conforto. Está confortável assim. Eu tenho problema, mas está confortável. Eu não vou à igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me debruço diante do Senhor, eu não tomo atitude, por exemplo, de melhorar o ambiente em casa, eu não quero fazer esforço. Eu não quero fazer esforço. Eu estou numa zona de conforto. Eu estou esperando inclusive a bênção do céu, mas não quero fazer nada. Essa que é a grande questão do homem, do povo em geral, mas principalmente do povo chamado cristão, que aprende que Deus vai dar tudo. Deus vai dar tudo sim, meu irmão, mas se você tiver fé, se você usar as suas armas, e as armas inclusive que Ele te deu, não é as armas da sabedoria, não é a sua capacidade de formação, não é as faculdades que você se formou, não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento. Querido, nós sabemos também que não é a política.
O que vai te dar realmente condição de lutar e vencer são as armas que Deus te deu. Amém. Amém. Então usa as suas armas. Amém. Gideão estava ali trabalhando e fazendo o que ele podia fazer. Tanto é que na conversa que Deus chega para Gideão, e Deus fala, homem valente, e o Gideão fala, Senhor, mas o seu povo está sofrendo, como o Senhor permite que o seu povo sofra dessa forma? Ele interroga Deus, ele pergunta para Deus. E aí depois Deus fala assim, é você que vai na tua força. Ele fala, Senhor, eu só vou se o Senhor for na minha frente. Aí então você conhece a história já, que ele faz aquele teste com Deus, aquele de colocar a lã, um chumaço de lã ali, né, uma porção de lã, no meio de todo um campo, e ele diz assim, Senhor, se essa lã agora nessa madrugada, né, só ela recebeu o orvalho e toda a terra fica seca, o Senhor está dizendo que o Senhor vai comigo, que se não acontecer isso, eu não vou, sozinho não vou. Aí Deus então mostra para ele daquela forma, e Deus fala assim, está mostrado aí, ó, eu vou com você, porque no dia seguinte a lã estava encharcada, a Bíblia diz que ele espremeu a lã e deu uma taça de água de orvalho. E a terra toda seca, e ele diz, Senhor, não fique irritado comigo não, mas eu quero ter certeza que o Senhor vai na minha frente, eu quero ter certeza que o Senhor vai estar comigo, então vou fazer o contrário, Senhor, eu vou deixar a lã, agora eu quero toda a terra seca e a lã, toda a terra molhada com orvalho e a lã sequinha. Você acha errado fazer isso? Não é errado você interrogar Deus e perguntar quando você tem no coração o desejo de obedecer. Agora vai interrogar Deus simplesmente assim, sem a intenção de obedecer. Isso você afronta a Deus. Mas quando você tem a intenção de obedecer, quando está no teu coração, eu vou fazer porque o Senhor está mandando, então você pode conversar com Deus. Amém. Você pode interrogar Deus. Pode pedir teste para Deus. A Bíblia diz que na manhã seguinte a lã estava seca e toda a terra estava molhada. Amém. Aí ele sentiu força, então ele falou, vai, agora vai. Sabe o que ele fez? Ele foi e juntou os homens guerreiros de Israel. 32 mil homens. O que era 32 mil homens perto de 1 milhão? 32 mil homens, o que é 32 mil homens perto de 1 milhão de inimigos? 1 milhão de homens, nada, não é nada. Aí Deus então, no trecho que nós falamos, né, nós lemos para você, capítulo 7, versículo 2, disse o Senhor a Gideão, você está com 32 mil homens, Gideão, você vai enfrentar um exército muito mais poderoso que isso, mas você está com muita gente. Deus, o Senhor é estranho, como que eu estou com muita gente, 32 mil homens perto desse exército, sabe, mais de 1 milhão, como que eu posso estar com muita gente, Senhor? Ele interrogou? Não interrogou, queridos. Ele só falou que Deus mandou, ele só fez o que Deus mandou fazer. Porque eu tenho assim, queridos, sinceramente, como primeira regra, como primeiro mandamento, vamos dizer assim, primeira arma que o Senhor me dá, escute a voz de Deus. Amém. Amém. Quem entendeu? Amém. Escute a voz de Deus, é a sua primeira arma. Deus disse assim, Gideão, faz o seguinte, anuncia aos homens, aquele que estiver com medo, aquele que está tímido, está com medo, vai embora. A Bíblia diz que Gideão falou, os que estão aí meio inseguros, com medo, para não chamar de covarde, pode ir embora, vai embora para sua casa, vai lá com a sua esposa, com os seus filhos, fica lá na sua casa, vai tomar um cafezinho lá. A Bíblia falou que dos 32 mil, voltou 22 mil. Só tinha 22 mil medrosos. Eu quero perguntar para você, que eu já fiz a pergunta para mim também, se eu tivesse no meio desse povo, eu estaria no meio dos 10 mil ou no meio dos 22 mil? Você estaria onde? Não me responda nem erga a sobrancelha. Você estaria no meio dos 10 mil que ficaram ou no meio dos 22 mil? Porque pare e pensa, queridos. Pare e pensa. Eu vejo 1.000 saindo. Tudo bem, nós temos 31 mil. Eu vejo mais 1.000 saindo. Eu tenho 30 mil. Eu vejo mais 10 mil saindo. Pare e pensa. Será que também a gente não é levado na cabeça dos outros?
A Bíblia fala que os medrosos foram embora. Mas quantos desses medrosos foram levados pela cabeça dos outros? Gente, cara, vem cá. Não vai ficar ninguém aqui, vamos embora. Não vai ficar ninguém aqui. Eu também não vou então, não vai ficar ninguém. Não é mais ou menos assim na nossa vida? A gente não é muito levado pela cabeça dos outros? Não vai dar certo. Você pode até orar, mas Deus não vai fazer isso. E se eu fosse você, eu faria de outra forma. Eu resolveria assim, quer dizer, se eu fosse você, por acaso você orou a um homem ou você está orando a Deus? Eu estaria no meio dos 22 mil que voltaram medrosos, ou eu estaria no meio dos 10 mil que ficaram? Pelo menos mostraram que eram corajosos. Eu entendo que esta igreja, todos que estão aqui, estariam no meio dos 10 mil. Amém. Eu vou falar de novo. Amém. Eu entendo que todos aqui estariam no meio dos 10 mil. Amém. Amém, Senhor. O Senhor escutou o amém deles, Pai. Muitas vezes, queridos, nós precisamos simplesmente tapar os ouvidos para a palavra dos homens. Aquelas palavras que nos levam a desacreditar, a não ter fé, ou até cambalear nossa fé. Nós precisamos colocar nossa fé em Deus. Mas como que eu faço isso, queridos? A primeira arma que eu menciono, que eu coloquei aqui marcando que eu entendi o trecho. Primeira arma, ouvir a voz de Deus. Amém. Porque Deus falou para Gideão: você tem 32, é muito. Sabe por que é muito? Porque se eu der a vitória com 32 mil, os israelitas vão bater no peito e dizer: nós vencemos. Olha o risco que nós corremos, querido. Às vezes nós não entendemos porque o Senhor não nos facilitou tanto a vitória. Exatamente por causa disso. E quando vem muito fácil, nós batemos no peito e dizemos: conseguimos. É tão difícil nós levantarmos a mão ao céu e dizermos: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez. Louvado seja o teu nome. E o Senhor falou assim: se eu der a vitória com 32 mil homens, pode ser um exército muito grande lá, mas se eu der com 32 mil homens, eles vão se sentir fortes porque são 32 mil homens. Então vamos lá. Os medrosos vão embora. Aí tinha 10 mil homens. Aí o Senhor fala: Gideão, tá bom assim? Senhor, eu acho que tá bom, 10 mil já é bom, mas Senhor, se o Senhor está na frente, não, Gideão, é muito homem ainda. É muito homem. Vai lá, bota todo mundo lá para beber água. Aqueles que deixarem tudo, se ajoelharem, se arrastarem no chão, se ajoelharem e para beber água, esses vão ficar de fora. E aqueles que não se ajoelharem, mas simplesmente pegarem a mão e lamberem a água, trazendo para cima, quer dizer, ele tem postura, ele está atento, ele não está, ele tem guerra, gente. Ele não pode perder o foco, ele não pode perder a atenção, ele não pode bobear. Aqueles que largaram tudo, se ajoelharam ali na beira da água e se debruçaram, eles esqueceram que o inimigo podia vir do lado deles, eles simplesmente foram lá matar sede. O que significa isso, queridos? Que no momento que nós estamos na luta, na guerra, você não pode perder seu foco. Você não pode dar as costas para o inimigo. Você não pode perder a atenção. Esse é o grande problema do cidadão também, dos homens e das mulheres. Você fala assim: estou numa luta, pastor. Mas passou uma semana de luta, você já tirou seu foco, já mudou, já esqueceu, como se tivesse já perdido tudo. O Senhor não se agrada disso. O Senhor falou assim: Gideão, esses homens que se debruçaram, se ajoelharam, fala para eles voltar para casa também. Eles são corajosos, Senhor. Não, mas fala para eles estão muito desatentos. Tem uma coisa, queridos, que nós não podemos perder nesses dias, nesses últimos dias, é a atenção com a nossa vida espiritual. Amém. Nós não podemos perder, queridos, a vida espiritual, a vida com Deus é a mais importante de tudo. Amém. De tudo. Se você não estiver bem com Deus espiritualmente, você não vai estar bem com nada. Deus manda esses homens embora. Primeira arma ainda, queridos. Primeira arma. Ouvir a voz de Deus. É Deus que está dando a direção aqui ainda, percebe? Deus está falando. Aí Deus falou assim: Gideão, é com esses 300 homens que você vai ganhar.
Eu vou dar os midianitas nas tuas mãos com esses 300 homens. Amém. 300 homens, queridos, perto daquele exército muito grande, poderoso, com armas, tudo. Esses 300 homens, mas ainda Deus fala: Gideão, presta atenção, meu filho, você está ainda meio preocupado? Eu vou te dar uma prova de que eu estou contigo. Vai lá, você e o seu servo, vai lá, fica lá pertinho dos midianitas. Eles estavam todos acampados numa noite, todo mundo ali descansando, se preparando para guerrear no dia seguinte, os midianitas. E Gideão vai ali, queridos, vai ali pertinho, e Deus permite que ele escute os soldados inimigos contando o sonho que eles tinham. E os soldados, o próprio soldado já tinha sonhado que os midianitas já tinham sido destruídos. E Gideão fica feliz. Gideão volta adorando a Deus, jubilando. Chega ali nos 300 homens, acorda todo mundo, fala: vamos despertar, vamos agora, porque o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Aleluia. Aí ele diz assim: vou dividir vocês em grupo de 100. 100 vem comigo, vai 100 ali, só que vocês vão ficar no alto. Se você olhar no mapa lá, é muito interessante, o Vale de Jezreel assim, é todo cercado de montanha, então eles vão ficar ali, 100 aqui, 100 aqui, 100 lá, no alto da montanha. Presta atenção aqui! Lá no alto da montanha eles estão ali, mas de que jeito? Queridos, sem arma nenhuma. O que vocês vão fazer? A Bíblia está escrito aqui, o que Gideão deu na mão deles? Deu uma trombeta para cada um vaso de barro, um cântaro de barro, dentro do cântaro, com tampa, sem tampa, sei lá, tem alguma coisa para tampar, para não dar luz, porque os inimigos não viram a luz enquanto isso. Dentro do jarro, uma tocha. Presta atenção aqui, queridos. Isso aqui você não pega literalmente e fala: é isso e acabou. Aqui tem uma revelação de Deus para você. Amém? Amém. Uma revelação de Deus para você. Em primeiro lugar, aí nós vamos ver aqui as armas que Deus nos dá. Tá bem? O que é um vaso, um jarro, um cântaro? Do que é feito? Barro. É feito de barro. O que ia dentro? Uma tocha acesa. Dentro, uma tocha. Na outra mão, uma trombeta. Aí Gideão fala assim: quando vocês chegarem, estão todos em grupos, 100. Os que estão comigo vão receber a minha ordem. E a hora que esse pessoal aqui tocar as trombetas, quebrarem os jarros e ficar com a tocha na mão, vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão numa só voz. Mas no momento que eu fizer isso com os meus, vocês também fazem. Eles estão cercando, os midianitas estão tudo ali. A Bíblia diz que só os camelos dos midianitas eram maior que, podia se contar como a areia do mar. Você imagine quanta gente tinha ali. Eles estavam ali descansando, se preparando para a guerra no dia seguinte. E Gideão vai ali naquela noite. Eles quebram o jarro, todos eles juntos, tocam a trombeta e segura numa mão a tocha acesa e na outra mão a trombeta tocando. Querido, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que nós, homens, presta atenção aqui, somos como vaso de barro. Paulo fala aos Coríntios assim: somos como vaso de barro e dentro de nós tem um tesouro. Presta atenção, somos como vaso de barro e dentro de nós tem um tesouro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você entende isso que Paulo fala aos Coríntios? Você é um vaso de barro, dentro de você tem um tesouro. Amém. Sabe que tesouro é esse, queridos? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é comparado, usa-se o fogo para figurar o Espírito Santo. É poder, fogo. Então, aqui, se você entender como uma revelação de Deus, você vai ver que o que é quebrado é o jarro. Opa, quem é o jarro de barro aqui? Fala mais forte. Nós. Então, o orgulho tem que quebrar. Quando quebra o jarro de barro, o orgulho tem que cair. Aleluia. Você se sente forte em você, na sua sabedoria, no seu conhecimento? Tem que quebrar isso. Você se sente capaz porque tem dinheiro, porque tem uma condição estável? Quebra isso. O vaso tem que ser quebrado.
Para aparecer o quê? A glória de O Deus. fogo de Deus, que é o Espírito Santo, queridos. Quantos de nós estamos enfrentando lutas aí, na nossa força mesmo, e não permitimos que o brilho do Espírito Santo apareça? Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Diga, se humilhar. Se humilhar. Então, a primeira arma é ouvir a voz de Deus em tudo. A segunda arma é quebrar o vaso. A pessoa tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Consciente de que precisa de Deus. Precisa das coisas de Deus. Precisa da presença de Deus. Você tem que realmente se humilhar a ponto de o brilho do Espírito Santo aparecer. O que confundiu aqueles homens foram as luzes acesas e as trombetas tocando. Presta atenção nisso. Às vezes a gente não para para pensar. Numa escuridão, quando alguém vem com um farol aceso, você, contrário ao farol, você enxerga o que vem de trás do veículo? Não, porque o farol está na sua cara. Ofusca. Você não enxerga o que está atrás. É essa a impressão que os inimigos tiveram. Quando as tochas estavam acesas, eles não enxergavam o tamanho do exército atrás das tochas. Aleluia. Eles não enxergavam. As trombetas tocando ao mesmo tempo, eles achavam que era uma multidão enorme. Mas ainda não acaba, porque a Bíblia fala assim: o próprio Deus confundiu o pensamento deles, eles levantaram confusos e eles enfiavam a espada um contra o outro, os seus amigos mesmo, os seus parceiros, eles se matavam ali, porque aquela luz ali, querido, confundia, e tudo que estava na frente para eles era inimigo, então eles iam se matando. Mas quem fez isso? Eu quero só colocar para você o seguinte, ó. Quer ver? 7:22. Acompanha comigo, estou acabando aqui, queridos. Você que está aí dizendo assim, que mensagem comprida, não está? Não, peraí, estou acabando aqui. Ó, 7:22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Eu só quero colocar para você o seguinte: ao soar das 300 trombetas, presta atenção, ao soar das 300 trombetas, aqui trombeta é louvor, tá bem? Aqui figura o louvor. Na minha boca, da sua boca tem que sair louvor, palavras de louvor ao Senhor e adoração. Na hora da dificuldade, na hora do problema, principalmente. Eu estou passando uma situação complicada, eu louvo. Eu estou passando um problema, eu louvo. Me humilho na presença de Deus, quebro o vaso, permito que a luz do Espírito apareça. Essas são as armas que o Senhor está dando para nós. Ouça a voz de Deus, quebre o vaso, permita que a luz do Espírito apareça e louve ao Senhor. Essas são as armas, queridos. Tá bem? Mas aí você vai falar: e o que mais eu faço? Eu vou sair para a guerra? Não vai sair para a guerra. No verso 21 está dizendo assim, verso 21: e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Quer dizer, no momento que se quebraram os jarros, as tochas estão acesas numa mão, a trombeta está tocando, confundindo os inimigos. Louvor confunde o inimigo, querido. Se tem alguma coisa que confunde o inimigo, é louvor. Confundiu os inimigos. Agora vamos atacar os inimigos porque eles estão confusos? Não, cada um ficou no seu lugar. Quem agiu foi o Senhor. É o Senhor que confundiu o inimigo, é o Senhor que destruiu o inimigo. Eles só vão correr depois e fechar o caminho lá na frente. Gideão já manda um mensageiro lá para frente. Aqueles homens que estavam nas casas, nas tendas, bem tranquilos, tomando café, esses homens vão sair das suas tendas e vão cercar o inimigo. Os poucos que fugiram. Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga, use suas armas. Ouvir a Deus. Amém, queridos? Amém. Quebrar o vaso.
Espírito aparecer. Amém? Louvar a Deus. Amém, queridos? Qual a atitude que eu vou tomar? São essas. O resto o Senhor faz. O resto o Senhor vai fazer. O Senhor vai mandar anjos lutar com você. Existe uma região lá em Israel que tem muitas pedras. Um vale. Muitas pedras, muitas. As pessoas que viajam para lá, hoje mesmo, se você fizer um passeio em Israel, você vai nessa região, eles vão explicar isso para você. Ali não deveria ser uma região com pedras. É um vale. Mas por quê? Porque a Bíblia menciona num momento em que Deus mandou pedras para destruir os inimigos de Israel. A história bíblica conta, e você pode ver isso com seus olhos. Nesse momento aqui, Deus confunde os inimigos e eles se matam. Em outra história, Deus manda pedra do céu. Mas não é que cai do céu, de algum lugar veio essa pedra em cima dos inimigos. De onde, pastor? De muito longe, queridos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz igual uma pedra na cabeça do seu inimigo. Por que o povo cristão está tão preocupado? Por que nós estamos tentando resolver com as nossas forças? Por que estamos tentando resolver com as nossas habilidades? Achamos que somos capazes de fazer alguma coisa? Primeiro, ouvir a voz de Deus. Amém. Mas para ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus está fazendo, você tem que se quebrar. Tem que quebrar o seu orgulho. Tem que saber que você não tem a solução de tudo. Você não tem a solução para o seu casamento. Você não tem a solução para a sua casa. Você não tem a solução para o seu negócio, para a sua empresa. Quem tem é Deus. Amém. Aí Ele chega então e explana para você. E você escuta a voz de Deus. E você quebranta o vaso. E você busca a presença de Deus para que o Espírito Santo então radie na sua vida, brilhe na sua vida. E faz o que então? Reclama da vida. Não, louva ao Senhor, querido. Louva ao Senhor. Faz barulho mesmo de louvor. Não é barulho de reclamação. Não é barulho de briga, de desequilíbrio. Não é erguer a voz e impor a sua vontade. Não. É erguer a sua voz e louvar ao Senhor. E o Senhor fará realmente o seu inimigo ser destruído. Cada um ficou no seu lugar. Cada um. É interessante ver esses detalhes. Eu fico imaginando aquela situação. Os soldados viram ali, os homens se matando. Eu acho que ele ficou com, os soldados ficaram com vontade. Vou sair daqui agora e vou destruir, vou ajudar, né? Pegar. Mas eles não tinham nem espada, queridos. Eles estavam com uma trombeta e um jarro e uma tocha. O jarro se quebrou, eles estavam com uma trombeta e uma tocha. Como que você acha que ele ia brigar? Né, Cleide? Pegar a trombeta e bater na cabeça dele. Trombeta é para fazer o quê? Tocar. Não é mesmo? A sua boca é para fazer o quê? Cantar, louvar, exaltar, glorificar a Deus. Essas são as armas que o Senhor te dá. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Às vezes, queridos, uma palavra vem como repeteco. De repente, alguma coisa que você já ouviu. Eu já ouvi. Seus olhos fechados, você escute. Eu já ouvi, sim, que as trombetas aí figuram o louvor. Eu já ouvi isso. Mas praticou? Eu já ouvi também que a tocha figura o Espírito Santo, que está dentro de mim. E o vaso precisa ser quebrado. Mas está praticando? Está praticando realmente aquilo que Deus está falando? Essas são as armas que Deus te deu. Quebrar o vaso significa entender que tudo aquilo que você é e tem de conhecimento, tem até de experiência, foi o próprio Deus que te deu. Então não vá se fundamentando na sua capacidade.
Se fundamente mesmo aquilo que Deus é para você, na sua força. Ele te deu conhecimento, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar força, Ele vai te dar orientação, Ele vai te dar vitória, Ele vai fazer você vencedor. Amém. Mas às vezes precisamos simplesmente orar, queridos, e cantar louvores. Nós não podemos tomar atitude, porque as nossas atitudes vão realmente contrária à vontade de Deus. Só vamos tomar alguma atitude quando o nosso Deus falar: agora você pode sair daí, você pode cercar o inimigo, você pode então agora destruir o inimigo. Você vê no final do trecho, com seus olhos fechados, escute. Você vê no final do trecho que os israelitas, aqueles homens que cercaram os inimigos, pegaram 2 príncipes e enforcaram os príncipes dos inimigos. Eles fizeram aquilo porque era o final da batalha. Fizeram aquilo porque Deus permitiu assim. Mas teve um momento que homens não saíram das suas posições. Qual é essa posição? Posição de louvor, posição de brilho do Espírito. Eu vou permitir que o Espírito brilhe em mim. Eu vou louvar ao Senhor. Se você entendeu essa rápida palavra hoje, eu gostaria que você fizesse a sua oração com você mesmo aí, falando com Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso, não só preciso, eu quero usar as armas que o Senhor me dá. Eu quero saber louvar em tempo oportuno, eu quero saber realmente me colocar na posição que o Senhor quer. Eu quero ter realmente a tranquilidade e a fé de dizer: Senhor, eu estou esperando o Seu mover, eu apenas vou louvar a Ti, apenas vou exaltar o Seu nome, porque eu tenho confiança, fé, que o Senhor destrói esses inimigos. Amém. Você consegue fazer esta oração? Faça esta oração. Fale com o Senhor. Diga mesmo assim: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que vem. Eu não estou entendendo por que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que eu vou enfrentar. Eu nem entendo, Senhor. Não entendo o que acontece na minha vida. Mas o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo, todas as coisas. Eu só me firmo no Senhor. Eu vou firmar minha fé no Senhor. Em nome de Jesus.